Salve, salve galera, salve, salve meu aluno, minha aluna de todo o Brasil, salve, salve você que veio para essa live na sexta-feira à noite, às 10 e pouquinha da noite. Olha, galera, eu quero começar pedindo desculpas porque era pra gente começar às 10 em ponto, mas eu tive aqui um probleminha técnico com o programa que faz a transmissão da live e demorou para resolver, mas já está resolvido e aí agora a gente começa com tudo, beleza? E aí eu quero verificar quem é que já está aqui na área. Deixa eu ver quem está aqui na área. Kessiane está na área, seja bem-vinda, Kessiane. Stephanie está na área, também seja bem-vinda. Júlio está na área, seja bem-vindo, Júlio. A galera aí participando, vamos chegando, que hoje tem muita coisa, muita informação. E é o seguinte, turma. Camila chegando, seja bem-vinda, Camila. Turma, seguinte, esse conteúdo que eu vou abordar agora, seja bem-vindo, David. Esse conteúdo que eu vou abordar agora, ele é um conteúdo muito denso, é um conteúdo muito amplo. E aí eu resolvi dividir o conteúdo em 3 lives, beleza? Em 3 lives. A primeira live vai tratar da primeira parte que eu selecionei, tem toda uma organização, toda uma estrutura, essa informação, e as próximas vão dar a sequência desse conteúdo, que é um conteúdo denso. Mas é um conteúdo, vocês vão verificar comigo aqui agora, que é um conteúdo relativamente tranquilo, beleza? É um conteúdo relativamente tranquilo. Antes de mais nada, eu quero perguntar para vocês, estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Então, boa noite, David. Tá tudo certinho, todo mundo me ouvindo, tá beleza? Qualquer problema de áudio ou de travamento, manda aqui no chat que aí eu fico ligado, tá? Beleza? Então, vamos começar. Veja, eu convidei vocês para virem partilhar aqui nesse momento comigo como foi que eu desenvolvi o meu raciocínio para conjugar verbo. Porque veja só, muita gente pensa assim, o cara é professor de português e automaticamente ele já sabe tudo de português. Isso é mito, isso não é verdade. A gente, para ser professor de qualquer coisa, tem que estar estudando o tempo todo e tem que ter uma químicazinha ali com a coisa com a qual a gente trabalha, né? Então, por exemplo, eu gosto demais da língua portuguesa, da literatura brasileira e portuguesa, de outras literaturas, de outras línguas também. Gosto demais do processo de criação, de escrever, de produzir, certo? E aí, essa relação que eu tenho com a língua e com o que ela é capaz de gerar em termos de comunicação, para mim, me apaixona. E aí, ser professor de língua portuguesa ficou muito mais fácil, né? Agora, a gente não aprende gramática, a gente não aprende a dar aula de português na faculdade, no curso de letras. A gente aprende outras coisas, outros subsídios que vão dar a base para a gente desenvolver a habilidade da gente em sala de aula. Beleza? E também tem um outro detalhe, galera. Tem aqueles assuntos que a gente gosta mais, tem aqueles assuntos que a gente gosta menos, tem aqueles assuntos que são espinhosos, tem aqueles assuntos que são bem leves, né? E aí qual é o grande segredo do professor de português ou do professor de qualquer matéria? É transformar conhecimentos complexos, informações difíceis, em uma linguagem fácil, acessível ao aluno. Então, quando eu conversava com meus amigos, professores de português, como é que você trabalha a parte de verbo? E me incomodava demais a resposta, porque quase todos trabalhavam da mesma maneira como o assunto foi trabalhado comigo lá na minha escola, lá, em alguns anos atrás aí. Era uma coisa muito do decoreba. Conjuga verbo. Agora você tem que decorar. Cara, isso não entrava na minha cabeça, esse lance de decorar. Só decorar. Pô, eu vou ter que memorizar todos os verbos. Eu ficava pensando, eu vou ter que memorizar todas as conjugações. Nossa, isso aí não vai caber na minha
cabeça nunca. E outra, eu não vou precisar conjugar todos os verbos. Mas ao mesmo tempo isso me inquietava porque eu não conseguia enxergar uma lógica ali no procedimento, né? E um belo dia eu tive um insight. E esse insight aconteceu pelo seguinte, veja só. Eu vi um programa, um aplicativo de conjugação de verbo. E na hora em que eu vi aquele aplicativo, eu pensei, pô, peraí, se alguém construiu um aplicativo que conjuga verbo, então o processo de conjugação verbal, ele é um processo lógico. Praticamente um processo matemático. Então, se ele é um processo lógico, se ele é um processo matemático, ele não depende de subjetividade, ele não depende de achismo. Existe uma ordem ali. E aí, no momento em que essa ideia deu aquele estalo na minha cabeça, eu pensei, vou descobrir qual é o raciocínio que está por trás do processo de conjugação verbal. E aí, eu me debrucei sobre vários livros, me debrucei sobre vários autores, fui observando livros inclusive antigos, e eu fui observando as explicações e aí, deu outro estalo. Opa, o raciocínio é o seguinte. Veja só, vou fazer uma comparação aqui. Você quer jogar um jogo? Você tem que conhecer, a princípio, 3 coisas. Primeiro, qual é o objetivo do jogo? Segundo, quais são as peças do jogo? E terceiro, quais são as regras do jogo? Vamos começar pelas regras do jogo. Veja, se eu jogo xadrez, existem regras que determinam como as peças devem ser movimentadas. O peão tem um tipo de movimento, o cavalo tem um tipo de movimento, a torre, o bispo, a rainha, o rei, tem movimentos específicos. Existem regras que dizem o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Beleza. Eu tenho a peça, propriamente dita, eu tenho ali a peça. Qual a diferença de uma rainha para um rei, de um peão para um bispo, de um cavalo para uma torre? Aí nesse momento eu penso, qual é a função de cada uma delas? O que faz essa peça ser a torre e aquela ali ser o bispo? Ou seja, eu estou conhecendo as peças do jogo. Já conheci as regras, agora eu conheço as peças. Beleza? E por fim, qual é o objetivo do jogo? O que eu quero com aquele jogo? Então, pensando assim, dessa mesma maneira, traz isso para a língua portuguesa, traz isso para verbo, traz isso para conjugação verbal. E aí pensa comigo. Quais são as peças do jogo? Quais são as peças do jogo da conjugação verbal? Quais são as regras do jogo? Qual o objetivo do jogo? Então, eu fui matando minha cabeça para desenvolver esse método de conjugação verbal. E aí, vamos entrar agora no que eu descobri. Beleza? Deixa eu ver aqui quem está entrando. Schuller está aqui na área, Carol está na área, Mendes está na área, Elmi Mendes, Ronaldo está na área, Heróico está na... Não, Heróico não, perdão. Henrico está na área, Claudinhas na área, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro slide. Galera, todo verbo é formado por elementos. O verbo tem uma estrutura. É como se fosse o DNA do verbo. Todo verbo tem esses elementos que formam a estrutura da palavra. E que elementos são esses? São os elementos mórficos ou morfemas verbais. Ao todo, eles são 4. Primeirinho deles aqui, ó. Primeirinho deles. Radical. O que é o radical? O radical é a parte do verbo que conserva o seu significado. Esse radical, durante o processo de conjugação, ele pode sofrer alterações na estrutura ou não. Então guarde essa informação. O radical
é a parte básica que conserva o significado básico do verbo. E durante a conjugação, o radical pode sofrer alterações ou não. Guarda essa informação. Segunda informação. Existem as vogais temáticas. Em língua portuguesa, as vogais temáticas se dividem em vogais temáticas nominais e vogais temáticas verbais. Obviamente, o que nos interessa para a live de hoje, as vogais temáticas verbais. Só existem 3 vogais temáticas verbais: A, E, I. Qual é a função das vogais temáticas? A função das vogais temáticas é pegar todos os verbos da língua portuguesa, todos, e dividi-los em 3 grupos, 3 conjuntos. A esses conjuntos é dado o nome: verbos de primeira conjugação, verbos de segunda conjugação, verbos de terceira conjugação. Arildo, por que esse nome? Galera, acompanha comigo a ordem alfabética. Qual a primeira vogal do alfabeto? A. Então, os verbos que estão com a vogal temática A constituem a primeira conjugação. Qual a segunda vogal do alfabeto? E. Então, todos os verbos que têm a vogal temática E constituem a segunda conjugação, o segundo grupo de conjugação. Terceira vogal do alfabeto, I. Todos os verbos que têm a vogal temática I constituem o terceiro grupo de conjugação. Então, as vogais temáticas servem para dizer para a gente a que conjugação pertence aquele verbo, se primeira, segunda ou terceira. Beleza? Então já tem outra peça do jogo. Terceira peça do jogo. Terceira peça do jogo é a seguinte: DMTs é uma sigla para desinência, modo, temporal. Desinência, modo, temporal. Beleza? Seja bem-vindo, Leonardo. Seja bem-vindo, Felipe. Grande Felipe. Eric. Nota 10, Eric. Prazer você estar por aqui. Então veja só. Agora eu tenho o terceiro elemento. Para que servem essas desinências? Vamos lá. As desinências, de modo geral, na língua portuguesa, são elementos que permitem que uma palavra seja flexionada. Eu tenho as desinências nominais, que flexionam uma palavra em gênero masculino, feminino, em número singular, plural. E eu tenho as desinências verbais, que se dividem em 2 grupos. As DMTs, que permitem que os verbos sejam flexionados em modo e tempo, e as DNPs, que são as desinências que permitem que um verbo seja conjugado em número e pessoa. Número singular, plural, pessoa primeira, segunda ou terceira. Então eu tenho aí as peças do jogo. Beleza? As peças do jogo. Agora, eu tenho que saber como é que essas peças se movimentam. Lembra do xadrez? Como é que elas se movimentam? E aí existe uma ordem. Essa ordem de apresentação é sempre assim, ó. Radical, deixa eu fazer assim que está invertida a câmera. Radical, vogal temática, DMT, DNP. Radical, vogal temática, DMT, DNP. As desinências número pessoais sempre são as últimas a aparecerem. Beleza? Tranquilo? Vamos adiante. Outro ponto importante. Eu tenho que entender de cara que os tempos verbais se dividem em 2 grupos. Os tempos primitivos, a parte aí de cima, você pode observar, e os tempos derivados. Beleza? Tempos verbais. Pega todos eles, todos, imagina assim, todos assim na tua frente. Eu tenho ali os tempos primitivos e eu tenho ali os tempos derivados. Tranquilo? Arildo, quais são os tempos primitivos? Aqui, ó. Os tempos primitivos são esses 2 primeiros, o presente do indicativo
e o pretérito perfeito do indicativo. E eu tenho um infinitivo impessoal, que é aquele infinitivo não conjugado, não é? que constitui a forma nominal. Beleza? Então eu tenho ali o infinitivo impessoal. Por exemplo, o verbo amar, do jeitinho que aparece lá no dicionário. Vender, cumprir, partir, ver, vir, é o verbo no infinitivo. É uma forma primitiva. Beleza? Então, tempos primitivos, presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo. E uma forma primitiva é o infinitivo. Beleza? E aí o que acontece? Esses verbos, esses tempos, perdão, vão dar origem a todos os outros. Todos os outros. Vou aqui só falar por enquanto. Veja. O presente do indicativo forma 3 tempos verbais derivados dele. Ele forma o presente do subjuntivo, ele forma o imperativo afirmativo e forma o imperativo negativo. O pretérito perfeito do modo indicativo forma mais 3 tempos verbais. São eles: o pretérito mais que perfeito do modo indicativo, o pretérito imperfeito do modo subjuntivo e o futuro do subjuntivo. E o infinitivo impessoal forma os outros 4 tempos que estão faltando. Ele forma o infinitivo pessoal conjugado, ele forma o pretérito imperfeito do modo indicativo e os futuros do modo indicativo, que são o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, tem muita informação. Não daria para a gente trabalhar tudo isso numa live só. Pelo menos aqui pelo Instagram. Beleza? Por isso, eu tomei a decisão de dividir esse conhecimento aí em 3 lives. Na live de hoje, a gente vai falar do presente do indicativo e dos tempos que derivam dele. Então, olha só. O presente do indicativo forma o presente do subjuntivo, forma o imperativo afirmativo e forma o imperativo negativo. Agora, como? Como? Lembra o que eu falava sobre como é que as pedras se movem? Quais são as regras do movimento? Esse é o detalhe. Vamos lá. Eu já sei o que existe. Existem elementos que estruturam o verbo. Eu já sei que tem tempo primitivo e tempo derivado. Eu já sei que o presente do indicativo é um tempo primitivo. E agora, eu acabei de saber quais são os tempos derivados do presente do indicativo. Agora eu quero saber como é que isso acontece, como é a regra da movimentação. Fechou? Vamos adiante? Outro detalhezinho. Galera, qualquer dúvida, coloca aí no chat, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí no chat para eu dar uma olhada, para eu dar uma verificada. E você também pode entrar em contato depois pelo direct para perguntar o que você quiser, o que você precisar, tá bom? Tem uma mosquinha aqui enjoada passando bem na frente da câmera. Vamos seguir adiante. O pretérito perfeito do indicativo, o que ele forma? Ele forma o pretérito mais que perfeito, ele forma o pretérito imperfeito do subjuntivo e ele forma o futuro do subjuntivo. E, por último, o infinitivo impessoal forma o infinitivo pessoal, o pretérito imperfeito do indicativo e os futuros do indicativo, futuro do presente e futuro do pretérito. Agora, você percebeu que nessa sequência aí eu coloquei retângulos azuis e somente dois retângulos laranjados? Perceberam esse detalhe? Olha só, vou voltar. Aqui, ó, tudo azul, certo? Aqui, ó, apareceu o primeiro laranjado, tá vendo? Lá no futuro do subjuntivo.
e aqui apareceu o segundo laranjado, que é no infinitivo pessoal. Beleza? Isso tem uma razão de ser. Olha só. Você já sabe que existem as desinências, certo? Aqui estão as desinências número pessoais. Em língua portuguesa, as desinências número pessoais são estas. Elas se subdividem em dois grupos. Aqui na tarja azul, a gente vai chamar gentilmente, amorosamente, a partir de agora, o primeiro grupo de DNP1. DNP1, desinência número pessoal 1. Quem são elas? Vamos lá. S, mos, is, m. S, mos, is, m. DNP2. Quem são elas? S, mos, des, em. S, mos, des, em. Beleza? Agora, olha uma das regras do jogo. O conjuntinho azul, DNP1, usa-se o conjunto DNP1 onde? Em todos aqueles retângulos azuis que eu coloquei lá. Ah, mas são muitos. É verdade, são muitos. Então como é que a gente vai fazer para memorizar? A gente não memoriza os azuis, a gente só memoriza os laranjados, que só são dois. Ó, o raciocínio. Usa-se o conjunto de DNP2 só duas vezes. Onde? Vamos voltar aos slides? Aqui, ó. Primeira vez, no futuro do subjuntivo. Beleza? No futuro do subjuntivo. E agora, ó, no infinitivo pessoal. Beleza? Futuro do subjuntivo e infinitivo pessoal. Tudo bem? Olha, é o seguinte, às vezes dá um travamento, é por causa da transmissão ao vivo. Uma vez que eu uso um outro programa para fazer a transmissão no Instagram com os slides. Beleza? Aí o que acontece? Eu vou deixar a live salva. A live salva, ela está sendo gravada aqui no meu computador. E aí não tem travamento nela, beleza? Não fica com nenhum tipo de travamento. Porém, o Instagram, às vezes, não permite que eu coloque a live salva lá, porque, às vezes, fica muito pesado o arquivo. Aí eu pego a live, como eu já fiz com as duas últimas, e coloco lá no meu canal no YouTube. Você pode assistir quantas vezes quiser. Beleza? Tudo tranquilo? Então, continuando aqui a nossa sequência. Você, portanto, não vai memorizar os lugares em que você coloca DNP1. Você memoriza os lugares em que você coloca DNP2, que só são duas situações. Tá bom? Futuro do subjuntivo e infinitivo pessoal. Por exclusão, todas as outras situações usa DNP1. Beleza? Raciocínio aí colocadinho direitinho. Então vamos seguir adiante. Galera, olha aqui, eu estou conjugando para você o verbo amar no presente do indicativo. Beleza? Presente do indicativo, olha só. Eu separei aqui o verbo, né, em seus morfemas, na sequência, para que você observe, tá? Então veja só, eu tenho aí, ó, na primeira, segunda e terceira pessoa do singular, depois se repetem as pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, beleza? Olha o que acontece, ó. Quando alguém diz assim, eu amo, a forma eu amo não tem vogal temática e nem tem desinência número pessoal. Mas ela tem desinência modo temporal. Esse ozinho aí, ó. Eu amo. Beleza? Quando eu digo tu amas, ele ama, nós amamos e vós amais e eles amam. Olha o que acontece com a vogal temática. Ela aparece, ó. E as desinências modo temporais desaparecem. Tá vendo?
A sequência de DNP1. Por que eu sei que aí se usa DNP1? Porque DNP2 só usa no futuro do subjuntivo e no infinitivo pessoal. Aqui é presente do indicativo, então se usa por exclusão DNP1. Olha lá a distribuição, ó. S, mos, is, m. Adriano, eu estou vendo um tracinho na primeira pessoa do singular e um tracinho na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque, galera, essas pessoas não têm DNP. Beleza? Olha outra regrinha aí, ó. Elas não têm DNP. Só tem DNP segunda do singular e as 3 do plural. E aí, presta atenção. Olha o que eu descobri. Você quer conjugar qualquer verbo regular, já agora, qualquer um, de primeira conjugação, de primeira, qualquer um. Troca esse radical pelo radical de qualquer outro verbo de primeira conjugação. Por exemplo, pega o verbo comprar, beleza? Tira a terminação AR. O que sobra? Sobra o radical. Pega esse radical, que vai até o compre, até o PR, e coloca no lugar do AM. Agora conjuga. Eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, vós comprais, eles compram. Pega aí o verbo caminhar. Tira o AR. Coloca o radical que sobrou no lugar desse AM. Eu caminho, tu caminhas, ele caminha, nós caminhamos, vós caminhais, eles caminham. Pega o verbo continuar. Continuar. Tira o AR. Coloca no lugar do AM o que sobrou. Eu continuo, tu continuas, ele continua, nós continuamos, vós continuais, eles continuam. Então, olha só. Sabendo disso, o que acontece? O que você vai fazer agora? Você vai apenas guardar a conjugação dos verbos de primeira conjugação, ou de segunda, ou de terceira, no presente do indicativo, observando essa sequência. Se eu quero conjugar qualquer verbo da primeira conjugação, basta trocar o radical do que eu conjugava pelo radical do novo verbo. E como é que eu encontro o radical? Tira a terminação AR, sobra o radical. Coloque ele ali. Olha aqui a vogal temática na sequência. Tá vendo? Veja a distribuição da vogal temática. Não tem vogal temática na primeira pessoa do singular. Tem da segunda em diante. Lembrando, estamos tratando da primeira conjugação, tá? Olha aqui a desinência modo temporal. Só tem desinência modo temporal na primeira pessoa do singular. Beleza? Só na primeira pessoa do singular. E aqui a desinência número pessoal. Só tem desinência número pessoal na segunda do singular e nas 3 do plural. Beleza? Então, feito esse raciocínio, olha agora essa movimentação. Eu vou chamar de esquema de conjugação número 1. O presente do indicativo forma o presente subjuntivo. E como é que isso acontece? Olha aí as informações. Existe um joguinho de vogais temáticas primeiro, tá bom? Olha esse joguinho, como é que ele funciona. Se o verbo tem vogal temática A, lá no presente do indicativo, no presente do subjuntivo, ela se transforma na vogal temática E. Se o verbo tem vogal temática E ou I, lá no presente do indicativo, no presente do subjuntivo, essa vogal se transforma na vogal temática A. Então, olha aí um dos movimentos, uma das regras de movimentação. O jogo de vogais temáticas. Beleza? Vamos para outra situação. O que o presente do indicativo fornece para formar o presente do subjuntivo? Ele fornece, observe aí direitinho, ó, ele fornece o radical da primeira pessoa do singular. Como é que eu faço para obter o radical da primeira pessoa do singular?
Eu vou voltar ao slide. Ó. Olha lá a primeira pessoa do singular. Eu amo. Corta a DMT. Corta. A DMT, que está bem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Esse ozinho, você vai cortar. E o que vai sobrar? Sobra o radical. Beleza? E o que eu faço com esse radical? Você vai jogar esse radical em todas as pessoas do presente subjuntivo. Todas, de cima a baixo. Agora, vamos lembrar de um detalhe? Quais são as desinências Quais são as desinências número pessoais do subjuntivo? DNP2 ou DNP1? Você já sabe. Lembra, DNP2 só usa no futuro do subjuntivo e no infinitivo pessoal. Todos os outros tempos verbais é DNP1. Então, o presente subjuntivo tem ali esperando pelo que vai ser fornecido para ele a DNP1. Deixa eu mostrar para você como é que é. Olha só ali. Presente do indicativo. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Vogal temática é a vogal A. Beleza? A vogal A, no presente subjuntivo, vira vogal E. Então você vai pegar essa vogal E e colocar de cima a baixo. Ó. De cima a baixo. E lembrando que já estão lá as desinências, número pessoais, 1. S, mos, is, m. Agora mata a pau. Mata aí a pau. Pega o radical, tá ali em negrito, ó, e joga aquele radical para o presente do subjuntivo. Jogou? Olha lá. Olha aí como é que fica. Ó. Tá vendo? Ame, ames, ame. Amemos, ameis, amem. Vamos voltar? Olha aí. A base. Vogal temática A vira vogal temática E. E desinência número pessoal 1. Fixa ali, não sai dali. Pega o radical da primeira pessoa do singular e joga de cima a baixo para o presente subjuntivo. Na hora que você joga... Agora, detalhe, hein? Vamos lembrar de um detalhe. O verbo no presente do subjuntivo é conjugado com auxílio de uma conjunção integrante. Que conjunção integrante? Que. Então eu digo assim, ó, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Fechou? Beleza? Agora, olha só o que vai acontecer. Preste atenção. A gente acabou de verificar como é que se forma o presente subjuntivo. Raciocínio, vamos recapitular o raciocínio? Presente do indicativo fornece para o presente do subjuntivo o radical da primeira pessoa do singular. E existe o joguinho de vogal temática. Se no presente a vogal temática é A, no presente do indicativo, no presente do subjuntivo vira E. Se no presente do indicativo a vogal temática é E ou I, no presente subjuntivo vira A. E o lembrete que eu coloquei, ó, é conjugado com auxílio de conjunção integrante que, o presente subjuntivo. Então, esperando chegar essa nova vogal temática, estão as desinências número pessoais 1. S, mos, is, m. S, mos, is, m. S, mos, is, m. Beleza? Agora faça o processo. Vogal temática A vira vogal temática E. Vogal temática A vira vogal temática E. De cima a baixo. Pega o radical da primeira pessoa do singular e joga para lá. Ó. Que eu ame, que tu ames, que ele ame. Que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Beleza? Galera, agora olha que massa. Presta atenção. Como é que eu faço para formar o imperativo negativo?
Na verdade, ele já está formado. Por quê? Olha lá a observação. A primeirinha, logo abaixo do título, esquema de conjugação 01. O presente do subjuntivo fornece todas as pessoas verbais. Todas. Todas são fornecidas para o imperativo negativo. Agora, lembretes. Lembretes. Vamos lá, o primeiro lembrete. O imperativo não tem primeira pessoa do singular. Então não existe o eu. Beleza? Os pronomes vêm depois do verbo. Nunca antes do verbo no imperativo. Vem depois do verbo. Beleza? Terceiro, o imperativo negativo começa com o advérbio de negação. Não. E quarto, no lugar de ele, eles, ocorre você, vocês. Ou seja, isso são características do imperativo. Agora, pense comigo. Olha aqui o raciocínio. Ó. Olha lá. Presente subjuntivo. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Lembra que eu falei que já está conjugado? O imperativo negativo. Ó, transfere tudo para o lado. Ó, transfere tudo, sem nenhum tipo de alteração. Transfere tudo. Lembra que não tem primeira pessoa do singular no imperativo, não tem primeira pessoa. E a sequência agora para conjugar, ó. Não ames tu. Não ame você. Não amemos nós. Não ameis vós. Não amem vocês. Começa com advérbio de negação, não, verbo, pronome depois. Matou a pau? Beleza? Então, Adeildo, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que na hora que eu crio o presente subjuntivo, ali dentro dele, automaticamente, já está formado o imperativo negativo. Exato. Já está formado. Adeildo, me diz uma coisa. Isso acontece com qualquer verbo? Qualquer verbo, regular ou irregular. Na hora que você criou o verbo no presente do subjuntivo, automaticamente você tem o imperativo negativo. Beleza? Automaticamente. Tranquilo? Vamos ver quem está aqui na área. Jamerson, professor Jamerson, sou seu fã. Cara bom esse Jamerson. John Mourão está na área. Valeu, John. David, você está sempre com a gente. Valeu, David. Natália, Bruno está na área também. Guilherme do meu aluno da ETE, Maria José Vasconcelos. Valeu, galera. Vamos continuar. Então, viu como é que você raciocina? Beleza? Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar. Ó, como é que o presente subjuntivo forma o imperativo negativo? Como? Transferindo todas as pessoas. Todas as pessoas são transferidas. Com exceção, obviamente, da primeira pessoa do singular, porque no imperativo não existe primeira pessoa do singular. Aí tem os lembretes que caracterizam o imperativo, o modo imperativo, especificamente o modo imperativo negativo, que tem partícula de negação. No imperativo afirmativo não tem partícula de negação, mas as características são as mesmas. Tá bom? E aí, olha agora essa outra situação. Agora vamos fechar o primeiro esquema. Lembra do presente do indicativo? Ele agora vai formar junto com o presente do subjuntivo. Os dois presentes agora. Ó, coloquei aqui, ó, um do lado do outro. Eles estão formando quem? Olha quem eles estão formando. Eles estão formando o imperativo afirmativo. Mas espera aí, como que eles vão fazer isso? Olha aí a informação de cada um. Presta atenção. O presente do indicativo, o que ele fornece para o imperativo afirmativo? O que ele fornece? Olha lá em cima a informação. Olha lá. Desse lado de cá aqui, a informação. Ele fornece as segundas pessoas sem a terminação S. Então, se eu digo assim, ó, tu vendes, tira o S. Tirou?
vende tu. É assim que você vai fazer, ó. Tu vês, tira o S, vê tu. Beleza? Tá tranquilo? Agora, preste atenção. Se eu digo assim, vós vendeis, tira o S. Vendei vós. Então, o presente do indicativo, ele fornece as segundas pessoas sem a terminação S. Tá, e o presente subjuntivo, o que ele faz? Ele fornece todas as outras pessoas, sem alteração nenhuma. Todas as outras, sem alteração nenhuma. Como? Assim, ó. Olha aí, ó. Presente do indicativo. Presente do indicativo. Eu amo, ali em cima tá ama, eu amo, tá bom? Só fazendo essa correção. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Beleza? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Presente do subjuntivo. Que eu ame, que tu ames, que ele ame. Que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Agora, faz as transferências segundo a regra. Faz as transferências aí, segundo as regras. Vamos lá. Pega as segundas pessoas do presente do indicativo. Corta a letrinha S. Final. Cortou? Olha lá. Ama tu. Amai vós. Ama tu. Segunda pessoa do singular. Segunda do plural. Amai vós. E as demais pessoas? Puxa do presente do subjuntivo. Puxa do presente do subjuntivo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos conjugar tudo. Conjugando todo o imperativo afirmativo. Todo. Ama tu, ame você, amemos nós, amai vós, amem vocês. Olha as setinhas em vermelho mostrando o movimento. Beleza? Agora você sabe quem fornece o que para quem. Vamos voltar ao raciocínio lá para o começo? Eu sei que quais são as pedras do jogo. Eu sei agora quais são as pedras do jogo. Eu sei qual é a função de cada uma. E agora eu já sei as regras que falam de como eu movimento isso aí. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou jogar, meu amigo. Eu vou jogar, vou conjugar verbo. Vou conjugar verbo agora no primeiro esquema até dizer já chega. Agora uma dica. Por enquanto, conjugue apenas verbos regulares. Para quê? Para dominar o esquema. Primeiro, aprenda a dominar o esquema, a guardar os raciocínios. Primeiro, trabalhe só com verbos regulares. Beleza? Depois que você se apropriar do esquema, aí você vai deitar e rolar com verbos irregulares. Verbos irregulares. Depois que você treinar com os verbos irregulares, você vai treinar com os verbos anômalos. São dois, só dois. O verbo ser e o verbo ir. Depois que treinar com os verbos anômalos, você vai treinar com os verbos defectivos. Aí eu vou dar uma dica, não é bem uma dica, só um macete. Os verbos defectivos, em sua grande maioria, são aqueles que não se conjugam em todos os tempos e modos verbais. Não é verdade? Galera, deixa eu dar uma dica para você. Os verbos defectivos, eles só sofrem problemas de conjugação aqui no primeiro esquema. Nos outros dois esquemas, o esquema de conjugação verbal número 2 e o esquema de conjugação verbal número 3, os verbos defectivos não têm alteração nenhuma. Nenhuma. Eles são conjugados igualzinho a um verbo regular. Em todos os tempos e modos verbais. Então, aquela questão de defectividade só vai ter problema, só vai acontecer defectividade nesse esquema número 1. Nos outros dois não tem. Beleza? Então, o que eu quero que você guarde dessa live de hoje?
Eu quero que você guarde da live de hoje a ideia, a lembrança, a informação que eu tenho peças de um jogo, cada peça tem uma razão de ser, essas peças se movimentam segundo um conjunto de regras, eu estou apreendendo essas regras, essa movimentação. Depois que eu apreendo, o que eu faço? Eu vou jogar, eu vou treinar. Até eu me apropriar, me apoderar do conjunto de movimentos, né? dos fundamentos do movimento. Tá bom? Eu só vou passar para o próximo esquema quando esse estiver internalizado. Beleza, galera? Então é o seguinte, estamos terminando aí a nossa live, tá? E qualquer dúvida, qualquer sugestão, entre em contato comigo pelo direct, tá bom? Outra coisa, vou novamente convidar vocês. Agora tem 2 convites especiais. Primeiro, eu acabei de criar uma comunidade nova lá no Telegram. Chama CELP, com C e P mudo lá no final. Que significa CELP? Comunidade de Estudos de Língua Portuguesa. Então eu convido você a fazer parte da comunidade, tá bom? Você vai lá no Telegram e digita lá CELP. Você vai encontrar o grupo e solicita a sua presença no grupo. Ou então, se quiser, mais fácil ainda, você vai lá no meu Instagram, você vai lá no Linktree do meu Instagram e tem lá um link que dá acesso direto à CELP. Beleza? Então esse foi o primeiro convite. O segundo convite, galera, se você quiser aulas mais profundas, resolução de questão, mais uma série de outros tipos de dicas que demoram mais, que são mais longos, se inscreva no meu canal lá no YouTube. Também lá no Linktree do meu perfil, na bio do meu Instagram, tem o link que dá direto acesso ao meu canal no YouTube. Beleza? Então, eu quero desejar a vocês um excelente fim de semana. Peguem esse esqueminha aí, que vai ficar salvo ou aqui no Instagram, ou lá no meu canal. Vai depender se o Instagram vai permitir colocar o vídeo ou não. Se não ficar aqui, com certeza vai ficar lá no canal. Beleza? Estudem. Tem aí uma semana, sexta-feira que vem, eu vou falar do esquema número 2. Tá bom? Aquele abraço a todos e até breve. Muito obrigado por estarem aqui.